missão é encontrar um manezinho lendário aqui. Tem algum manezinho lendário aqui, ó? Manezinho lendário, 2, 3, 4. Manezinho lendário, cadê? 5, 6, fiquei pensando nisso, cara. Manezinho lendário é o poder, né, cara? Todo mundo aqui sabe o que é manezinho, não? Claro. Oh. Coisa boa. Cadê o pastor dos slides aqui? Ah, tá aqui. Muito bom. Funcionando. Leandro Aguiari, para quem me conhece, para quem não me conhece, o nome é o mesmo, é Leandro Aguiari. E eu tenho uma crença que é o seguinte: eu costumo dizer que as pessoas não compram os melhores produtos, elas compram as melhores histórias. E essa crença diz para mim também que a maioria das pessoas, elas já sabem contar a história para comprar. As mulheres que sabem bem disso, né? Passa na frente da lojinha, já começa a contar uma história de merecimento ali. Imagina. Foda. Aí sai da lojinha, bate o arrependimento, não devia ter comprado. Aí o que ela faz? Conta outra história para superar o arrependimento. Aí compra a próxima história e vai de história em história. E se você já sabe contar histórias para comprar, que tal? Quero fazer uma proposta para vocês aqui. Chegou a hora de aprender a contar histórias para vender. Faz sentido? E eu estou adorando essa era de inteligência artificial, que a gente pode criar essas imagens aqui, ó. Essa imagem aqui é IA, essa aqui é IA. Aqui, ó, cadê? Essa aqui é IA. Essa aqui é IA também, ó. O legal da inteligência artificial é que a gente começa a fazer coisas, né? Os pensamentos mais obscuros começam a se tornar. Opa, foi mal aí, gente. Ô, produção, você está me sabotando aqui a produção? Eu queria exemplificar o storytelling de uma maneira única. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para exemplificar esse tal desse storytelling? E aí, eu encontrei duas imagens. Essa imagem de onde eu nasci, Itaquera, e a imagem de onde eu moro, em Orlando. Porque storytelling é sobre transformação. E eu falei, caramba, velho, essa história é uma história boa. O cara que saiu lá de Itaquera, Zona Leste, eu duvido, tem manezinho lendário aqui, mas itaquerense lendário eu duvido. Tem algum aqui? Oh, olha aí, ó, Zona Leste, mano. Vai, Corinthians! Olha aqui, ó. Estamos em todos os lugares. Itaquera venceu. Eu saí de lá, gente. Alguém tinha uma avó que morava no portão da sua casa, quando era na minha infância? Alguém aqui tinha? Levanta a mão. Eu quero agradecer, inclusive aqui, aproveitar que eu estou no Vale do Silício brasileiro, e agradecer ao Google, porque ele eternizou a minha avó no portão. Eu peguei essa foto tem poucos meses atrás, no Google Maps, digitei o endereço da minha casa onde eu nasci, e minha avó estava lá no portão. Só que ela morreu em 2010. Para vocês verem como Itaquera era um lugar seguro. O carrinho do Google passou lá e falou, ó, mano, tá tudo certo, não precisa passar aqui de novo para atualizar a foto. Deixa a foto do jeito que tá, porque eles não atualizaram até hoje. Tá vendo que é o top view ali do Google? A vista da câmera? Mas aí, gente, eu encontrei outras duas fotos que provam o poder do storytelling incomparavelmente melhor. São as duas mesmas pessoas, com a mesma idade, nessa época elas já namoravam. A primeira foto é a foto quando eu tinha 23 anos de idade. O famoso só a capa do Batman. 69 quilos, muito mal distribuídos. Na época eu era produtor musical. E aí encontrei a foto, na época minha namorada, hoje esposa, estamos juntos há 20 anos, da minha esposa com 23 anos de idade. Esse sou eu. Essa ela, esse eu. Essa ela. Esse é o poder do storytelling, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tem um monte de cara que chega em mim depois de vez e fala, Guiara, eu não quero saber de curso de marketing digital, construção de negócio, nada disso. Qual que é o produto para conseguir a gata com storytelling? Como é que você conseguiu isso?
E quando minha esposa vai em algumas palestras que eu dou, chega no final da palestra, eu não entendo porque a mulherada pega ela e faz uma fila gigantesca. Eu falei outro dia para ela, amor, por que as pessoas estão fazendo aquela fila ali? Ela fala, elas estavam perguntando o que eu enxerguei, o que eu vi em você, como que é comprar um marido na planta. E no futuro ia dar alguma coisa, mas naquela época não tinha nem vestígios de que daria alguma coisa. Mas não foi fácil, gente, tá? Porque imagina, a expectativa da família. A Érica era a menina mais bonita da igreja. Todo cara rico queria casar com a Érica. Ah, e os caras, eu tenho uma cobertura e um carro, eu tenho uma cobertura e um carro, uma casa na praia, eu tenho tudo isso. E chega lá, a família na maior expectativa. Quem será que vai casar com a Érica, né? Afinal, são tantos pretendentes. Meu sogro me odiou desde o primeiro minuto. Ele olhou pra minha cara assim e falou: eu te amo, você não vai casar com a minha filha e você vai ser meu inimigo até o último dia. Tem que viver, eu vou te odiar. Pensa num sogro que percebeu um cabra. Ixi, quebrado. Tinha um golzinho bola. Batido. Não tinha dinheiro para pagar nem a esfirra, nem a coxinha. O sogro olhava e falava: não vai casar com a minha filha. E ele me perseguiu, mas essa é uma outra história. Foram 14 anos de desafio com o sogro. Quem aqui já teve desafio com família sabe do que eu estou falando. O negócio é complicado, gente. Mas é isso. O que eu quero falar hoje aqui, gente? Eu quero falar de algo que eu acredito que a gente vai viver daqui para frente. A gente vai viver o que eu chamo de futuro sem referências. E futuro sem referências, ele pode ser bom, ele pode ser exponencial, mas ele pode ser perigoso, porque estamos vivendo um momento de coisas novas. Faz sentido? Então, ao mesmo tempo que existe uma gama de oportunidades absurda, existe também a nossa incapacidade de conseguir absorver todas elas. Primeira coisa que você precisa notar aí, eu sou incapaz de absorver todas as oportunidades. Então, se eu não souber escolher, eu vou ficar só sendo aquela pessoa que a história que eu vou contar daqui a 10 anos é: eu estava no evento da Academia Lendária, na experiência lendária, eu vi pessoas que estavam lá que não eram Zé Ninguém, assim como eu, Marcos Tito, há 10 anos atrás, vi pessoas que não deram em nada. Então hoje eu quero trazer o poder do storytelling, principalmente para que você saia daqui com muita clareza dos seus objetivos, com muita clareza de como você vai abraçar essas oportunidades. Porque dentro de um futuro sem referências, só existe um tipo de futuro, que é sentir. O futuro é sentir, não tem? E isso não é uma coisa que eu falo desde agora, não. Olha esse vídeo aqui, 10 anos atrás. Olha o que eu disse nele, 10 anos atrás, primeira palestra da minha vida. Pode dar um play. Como você se sentia? Porque a gente não é informação, a gente não é dados, a gente é um ser humano. A gente não é uma base de dados, a gente é uma base de sentimentos. E construir essa linha de sentimentos é o que faz toda a diferença. Nesses 10 anos, enquanto todas as modas apareciam e caíam, eu sempre me apeguei nessa mesma premissa. E todos os meus negócios continuaram dando certo. Porque eu sempre entendi que as pessoas não compram produtos. Produto, ele é meio, produto, ele não é fim. E um grande problema que existe dentro do mercado de empreendedorismo é que o brasileiro é muito produtocêntrico. Então o que ele faz? Ele se distrai no produto. Quando ele se distrai no produto, ele conta uma história para ele de que ele é mais preocupado do que o concorrente dele, que não está nem aí com o produto. Aí você fica assim, não, já que eu vou colocar um produto, não vai ser igual aquele outro ali, que aquele produto é ruim, eu vou fazer um produto incrível. Aí você conta essa história para você, para se distrair, e você fica afogado, mexendo no produto, morrendo com o produto, e o produto não está vendendo, porque você está sendo produtocêntrico.
Você se importa mais com o produto do que com as pessoas que estão do lado de lá. Porque a sua energia tem que estar em marketing e vendas. Anota aí, escreve isso aí, tá? Porque se você estiver sendo produto-cêntrico, o que vai acontecer? Você vai ficar investindo uma energia violenta em algo que não vai dar resultado. Sabia que o produto é só uma desculpa para fazer as pessoas caminharem uma jornada do ponto A para o ponto B? Eu percebi isso logo que entrei no mercado de lançamentos. O pessoal seguia uma regra para fazer lançamento, eu não seguia regra nenhuma. O Augusto Cury não quer fazer lançamento lendo copy. Então ele não vai fazer copy. Eu vou sentar com ele, vou fazer uma entrevista com ele e vou fazer um lançamento baseado em entrevista. Por quê? O grande lance da venda online, onde para vender qualquer coisa, é o processo de você conduzir a pessoa até o final da jornada. E o que conduz é a história. Por quê? Porque história faz a pessoa sentir no presente uma vida futura que ela pode ter. Toda vez que alguém vai lá no futuro, sente algo, imagina essa vida. Você vai lá e imagina a sua vida. Como vai ser a sua vida quando o seu negócio der certo? Isso é a habilidade do comunicador, do contador de história. Levar a mente de vocês, eu vou fazer isso com vocês hoje. Lá para o futuro. Você sente esse futuro. A sua mente não distingue real de imaginário. E aí quando você volta para o presente, o que acontece? Você olha para a sua realidade. E ela é diferente da realidade futura. Isso gera o quê? Um conflito entre a vida que você quer e a vida que você tem. E é a partir desse conflito você se move para a transformação de vida. Por que as pessoas não conseguem transformar suas próprias vidas? Porque elas não têm essa visão de futuro clara. Então o fato de não ter essa visão clara, ela não sente esse futuro todos os dias do presente. Essa é a característica do sucesso, gente. Vocês entenderem isso aqui, eu poderia ter embora agora. Porque toda pessoa que tem sucesso, todos os dias ela acorda e ela não está no presente e nem sofrendo com aquilo. Ela está com a visão tão no futuro que todo mundo ao redor fala: cara, você é maluco. Você fala: é isso mesmo, daqui a pouco você vai me chamar de gênio. E você está tão com essa visão, tão poderoso naquela visão, que você sente aquela visão no presente, e aí você trabalha até tirar o hiato entre a realidade e a vida futura que você deseja ter. Você vai fazendo o quê? Talhando, que é uma obra de arte, né? Sobre tirar. Você pegar um tronco de árvore e transformar numa escultura, tem que talhar muita madeira. É o que você faz. Quando você enxerga aquela visão de futuro, você começa a se talhar, a se trabalhar, para você ser a pessoa que vai chegar naquele lugar e ter aquele resultado. Faz sentido? Pode passar. E aí tem um paradoxo que a gente está vivendo hoje, que é o seguinte: vivemos em um mundo sedento por conexão genuína, mas damos de beber aos nossos ouvintes um oceano de superficialidade, que é o famoso tecniquez. Mais uma vez, o produto excêntrico. O produto excêntrico, ele vive da síndrome do idiota motivado. O que é a síndrome do idiota motivado? É você mentindo para você mesmo, que seu produto é melhor que o concorrente, você criando várias desculpas para ficar mexendo no produto, porque é maravilhoso ficar mexendo no produto que te dá a falsa sensação de produtividade. E você fica morrendo lá. Não, porque amanhã aí você passa o dia inteiro no produto, e depois o dia inteiro de novo no produto, e o dia inteiro no produto, e passou uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um mês, você morreu, e o produto morreu. O produto que se lasque. Primeiro vem, eu vou construir um negócio, eu penso, mercado endereçável, para quem eu vou vender. Depois, narrativa, storytelling, qual história eu vou contar. Depois que eu vejo que a minha história está muito boa, aí eu falo: caraca, me ferrei, agora eu tenho que criar um produto para entregar isso que eu prometi na história. E aí eu corro atrás do produto depois. Então, quem aqui era produtocêntrico e vai fazer um pacto comigo para virar essa chave de uma vez por todas e exterminar a síndrome do idiota motivado? Levanta a mão e dá um grito! Sim, meus amigos, agora estamos começando a esquentar. Vamos lá. Eu considero que a gente está vivendo agora a era do nexalismo. Que trem é esse aí, nexalismo? Vou tirar a jaqueta aqui para falar a respeito disso. Deixar o seu prazer aqui para o selfie no final, né?
Fazer essa fuzinha com a galera lendária. Vamos lá. Era do nexalismo. Pensa comigo. A gente começou com a era do especialista. O que era o especialista? Revolução Industrial. Você precisa ser muito bom em uma coisa. Esquece o resto. O americano fez isso melhor que ninguém. Né? Eu que morando lá há 7 anos sei disso. O americano, ele é o quê? Especialista. Ele sabe uma coisa só. Você pedir uma outra coisa para ele, ele fala: mas isso aí eu não faço. Isso é meio simples, é só você. Não, isso eu não faço. Eu lembro de várias situações lá nos Estados Unidos. Uma delas foi quando, na primeira casa que eu comprei lá, o ar-condicionado não estava gelando igual os quartos. Então, 2 quartos gelando muito, 2 quartos gelando pouco. E eu, espertão, brasileiro, subi lá para ver qual é que era o ar-condicionado. Vocês viram que eu não caí, estou vivo, né? Piadinha branca aqui, né? Olha, a expressão mal, né? É isso, né? Pecado que habita dentro de nós gosta, né? Essa piada é boa, essa é boa. Aí, eu chamei o cara para ir lá olhar. Aí o cara chegou, eu fui falar para ele. Chegou o cara, mas um americano, quadrado, todo nada. Tipo, o cara era muito barbudão, forte. O cara entrou assim, minha casa. Quando ele entrou assim, eu olhei para ele, olhei para minha esposa, eu falei: eu sou uma espécie intermediária. Esse é o macho alfa e essa é fêmea. E eu sou o quê, Jesus? Fiquei com crise de identidade. Eu falei: cara, não pode ser um negócio desse, né? O cara é muito bruto. E aí eu falei pro cara: o ar-condicionado não está gerando, não sei o que lá. O cara, ele pegou o laudo do ar-condicionado e falou: você é técnico de ar-condicionado? Eu: não, é que você é técnico de ar-condicionado? Um técnico assinou: boa tarde. Deu as costas para mim e foi embora. Eu: desculpa, me perdoa por existir. Os caras são assim lá. Uma vez eu cheguei no restaurante, tinha 2 mesas de 4. Eu cheguei pro cara e falei: irmão, 2 de 4, vamos juntar em termos de pessoas, fazer uma mesa só. Calma aí, é assim que as coisas funcionam. São 2 mesas de 4. Eles chamaram toda a superintendência, fizeram uma reunião, parecia reunião do FBI. Ele assim: os caras falaram: caraca, até na tomada de decisão para a mesa. Aí o cara chegou e falou assim: desculpa, querido, não tem como, são 2 mesas de 4. E eu: sorry, man, sorry. O americano é especialista, ele é assim. Aí veio a era da internet. Na era da internet, ela forçou o quê? Agora vocês vão ser generalistas. Só que nós brasileiros, tenso demais, emocional demais. E aí a gente tem tudo. O que é o generalismo? É você saber um pouco de tudo e uma coisa você ser muito bom. É o famoso T. A gente não quis fazer o T, a gente quis fazer um M com trocentas pernas, um povo. A gente quer ser bom em tudo. Tudo eu vou ser bom. Vou ser bom nisso, quero ser bom nisso, bom naquilo. E aí o que aconteceu? Burnout, todo mundo estressado, porque é muito difícil ser bom em tudo, fazer tudo. É ou não é? E agora a gente entra nessa nova era do nexalismo, que é, cara, especialista, generalista, morre, e entra a pessoa que faz as coisas terem sentido. O jeito mais fácil de entender isso: todo aplicativo de IA que você vai usar é esse aplicativo mais esse igual a esse que deu esses resultados. Você tem que somar coisas, conectar coisas. Igual que vocês vão ver vários slides diferentes. Por quê? Eu sou um cara nexalista na essência. Então eu peguei, esse slide aqui que eu fiz outra vez, mas está contra o design. O design não importa, dane-se. Eu junto esse, que vai dar uma história boa. Porque storytelling é sobre a habilidade de você conectar os pontos, de dar começo, meio e fim para as coisas. Quem dá começo, meio e fim passa a ser um criador de destino. E o que as pessoas estão precisando é de destino. Então, se eu tiver essa habilidade de, eu não preciso ser bom em tudo mais, generalista, eu não preciso ser especialista também, o nerd da inteligência artificial sabe, não preciso. Eu preciso ser o cara que aprende a conectar os pontos e dar sentido para as coisas.
Quem não tem essa habilidade, não construiu essas trilhas neurais, fica na frente do computador, perdendo tempo. Por quê? Porque você começa a descobrir muita coisa, SA faz isso, SA faz aquilo, você começa a ter dopamina de tudo quanto é lado, essa dopamina vai te alimentando de uma descoberta, até que você vicia nisso, e você fica viciado em descobrir. Mas não viciado em gerar resultado. A pessoa que quer contar história, que é um nexamista, que sabe conectar, dá nexo para as coisas, entendeu? Dá sentido para as coisas, o mundo está sem sentido, as pessoas estão sem sentido, as pessoas estão sem significado para viver. O ser humano, desde o Éden, tudo que a gente quer é transcender. A gente perdeu a transcendência no Éden, e desde lá a gente busca o quê? Transcendência. Quando você vem de uma empresa, faz um IPO, faz qualquer coisa, você está buscando o quê? Transcender. Você sempre quer transcender. No final do dia, tudo que você faz é para buscar migalhas de transcendência. E o que é transcender? É dar um significado para a vida das pessoas. Então as pessoas estão em busca de significados. E quem está na internet vendendo é o criador de significado, é a pessoa que dá significado para outra que não tem significado. Você chega e fala, faz isso aqui vai gerar esse resultado, vai resolver este problema, e você vai passar a ter uma vida desse jeito a partir deste problema que é resolvido. E aí, gente, não tem como. Se vocês não entrarem nesse modo, que eu peguei do poker, olha o nexanismo aí, né? Rouba daqui, pega de lá, vai juntando tudo para dar sequência, que é o all-in. O que é o all-in? All-in é quando o cara coloca todas as fichas dele e não tem mais chance de voltar atrás. A coisa tem que acontecer. A maioria das pessoas que não tem resultado, seja no mercado digital, seja com inteligência artificial, é porque elas acostumaram a viver sem riscos. O cérebro é treinado para evitar o risco. A gente estava conversando sobre isso lá no bastidor agora. A gente estava falando sobre isso. O cérebro, ele é treinado para evitar o risco, calcular o risco. Por isso que 85% das coisas que você pensa nunca vão acontecer. Porque o cérebro faz tipo assim, cara, pensa em estar construindo uma torre. O construtor da torre não vai fazer o cálculo. Cada apartamento vai ter no máximo 5 pessoas. Então 5 por apartamento, são 10 apartamentos, 500 pessoas a estrutura. Não, os caras fazem um cálculo. E se todo mundo decidir fazer uma festa no mesmo dia e lotar todos os apartamentos? Qual é o peso que se aguenta? Então eles colocam sempre a possibilidade máxima. A sua mente faz a mesma coisa, ela está sempre calculando o risco no máximo da coisa. Por isso que a sua mente é tão intensa, tão à flor da pele, que você compra e faz um pix para os seus pensamentos. E toda vez que você faz um pix para os seus pensamentos, você perde. Porque ela está intensa, ela está 85% a mais do que realmente vai ser aquela situação. Tanto que quando vocês já viajaram para outro lugar, vocês imaginaram, nossa, parque da Disney, meu Deus, aquilo ali é um sonho. E a sua mente cria todo um storytelling, que aquilo vai ser surreal, que a experiência e tal. E quando você está lá dentro, você fala, é um Hopi Hari 2.0. Entendeu? É um Beto Carreiro maiorzinho. A sua mente criou uma história que era muito mais exciting, muito mais aflorada do que realmente o é. Quando você entende esse jogo da mente, sua mente é uma mente treinada para fazer cálculos extremos para evitar o risco, você entende que ela está sempre trabalhando numa intensidade de extremidade, mas isso trava a maioria de vocês. Eu sei que trava, já me travou muito. Eu era um cara muito criativo, vivia refém dessa intensidade de pensamentos. E o storytelling foi o antídoto para isso, porque eu sou mais prático. Começo, meio e fim, o que a gente vai fazer, todo o resto exclui, descarta, bora para a execução. É isso que a gente vai fazer e acabou. Esse é o negócio, para esse público é com essa narrativa, nós vamos vender via comercial ativo. Não, nós vamos vender via ManyChat. Esse é o canal de distribuição, essa é a narrativa, a história que a gente vai contar, esse é o produto que eu vou vender. Acabou. Foco, produto, venda. Senão fique. Aquela loucura. E não sai nunca. Nós estamos vivendo uma época de um
e de dias que são caros. Então, quando você entende que você vive num tempo de dias caros, o seu dia é caro. E você não trata algo que é caro de qualquer forma. Você trata de uma forma, pô, preciso fazer esse dia valer a pena. E o all-in é isso, é quando você tira o medo do risco e vai para cima. Eu lembro de vários all-ins da minha vida. Por exemplo, há 20 anos atrás, eu tive o all-in da conversão, e não é a conversão do pixel do Facebook. Tive o all-in da conversão. O que eu fiz? Me converti a Cristo, larguei tudo e fui morar num caminhão para falar de Jesus de interior a interior de São Paulo. Fiquei quase 2 anos nessa vida. All-in. Enquanto todo mundo... Glória a Deus. Todo mundo tocador é ele. Enquanto todo mundo ficava... essa Bíblia aí, né? Essa Bíblia é ou não é? Isso é verdade ou não é? Aí eu fui uma loucura, eu falava, caraca, um monte de gente falando e nunca leu a Bíblia. Eu falava, mas você já leu? Não. Por que você está falando? Que loucura, né? Eu sempre fui meio prático, eu falava, que loucura é isso? Quer saber? Vou dar um all-in, vou viver isso. Se isso não for real, eu já descarto. Faz sentido? Faz. Dei all-in, fui para dentro e por causa disso eu vi um monte de coisa, gente. Eu vi gente sendo curada, eu vi demônio sendo expulso. 20 anos atrás, eu falei, meu Deus, esse negócio é verdadeiro. Tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Com as minhas próprias conclusões. Por quê? Por causa da intensidade. Na intensidade mora o rompimento. Um foguete gasta 80% do combustível para romper a gravidade. 20% no resto da missão. Um avião é a mesma coisa. Quem aqui pilota e entende de avião sabe disso. A queima de combustível para você subir, para você voar, é muito maior do que depois que você está em voo, que já passou essa barreira. É a mesma coisa que o sucesso. Se você não for intenso, não der um all-in, não tiver clareza da história que você quer viver e da história que você vai contar para a sua audiência, você não vai dar certo. Que tem 2 histórias acontecendo. Tem a história que você vive e convida a sua audiência para viver junto. O nome disso é marca pessoal. É isso, eu vivo uma história e convido a audiência para viver junto, marca pessoal. E tem a história que você vende para a sua audiência viver, que é o futuro que ela deseja no presente que ela não tem. Isso é a marca do seu negócio, é a marca empresarial. É simples assim, tem 2 histórias acontecendo. Eu preciso ter clareza dessas histórias. Um outro all-in que eu lembro que mudou muito a minha vida foi o all-in do audiovisual. E aí eu vou fazer esse all-in já ensinando para vocês uma estrutura que eu utilizo para contar histórias de storytelling. Que é essa jornada aqui, jornada do Avatar. A jornada do Avatar é formada por contexto, conflito e fundo do poço, topo da montanha. Toda pessoa está sempre num contexto, existe um contexto. Contexto agora, estou aqui na experiência lendária, em Florianópolis, com vocês. É um contexto. Preciso contextualizar. Quando eu for contar para alguém lá em São Paulo, se eu não contar o contexto, a pessoa fica meio, o que está falando? Né? O contexto é rei, a gente sabe disso. Dentro do contexto tem o conflito. O conflito ele não é amigável, ele sempre leva a gente para o fundo do poço, para o limbo, mas o fundo do poço a gente não pode esquecer que sempre é o lugar mais próximo do topo da montanha. Quando o pau está quebrando, quando você está no limbo, você não está fracassado, você só está esgotado, fadigado, cansado. Não confunda cansaço com fracasso, ok? Vamos combinar isso? Fracasso é outra coisa, fracasso é quando eu desisto. Cansado não, é quando eu estou no fundo do poço, mas eu estou lá me preparando porque eu tenho uma montanha para escalar e eu vou escalar, não isso que custar, ok? Vou contar uma história para vocês então. Contexto, o ano era 2012. Estou eu lá em 2012 no meu estúdio fazendo produção musical. Lembra que eu falei que eu era produtor musical? E eu produzia alguns artistas gospel. Produzia o PG, que era vocalista do Oficina G3. Fiz algumas produções com o Pregador Lu. Alguém conhece Pregador Lu aqui? Olha aí. Tem 2 músicas do Pregador Lu que são minhas, inclusive. É a Bate Pesadão e a Já Posso Suportar. Alguém aqui já ouviu Já Posso Suportar? Inclusive, esses dias eu acessei no YouTube. A música tem mais de 200 milhões de visualizações lá, todas as postagens. Eu fiz um cálculo lá com o IA, tem mais de
50 mil pessoas que relataram que se converteram para fazer aquela música. Eu nem lembrava. Olha que loucura como as coisas acontecem. Quando você está vivendo uma história com a intensidade que aquela história merece, você nunca sabe aonde aquela história vai dar. Por isso que o mais importante é sempre a qualidade das suas sementes no presente. Porque quem semeia semente boa vai colher fruto bom. É inevitável, é questão de tempo. E o delay de tempo acontece na história. A gente nasce, a gente morre, e entre uma coisa e outra a gente vive uma história, ok? Então estou eu lá em 2012 e eu fazia música. E aí me liga uma banda perguntando para mim, porque eles viram um clipe do Pregador Lu que eu não tinha feito a música. Mas eles viram e acharam incrível, e acharam que eu tinha feito. E eles me ligaram e falaram: Guiari, quanto que é para fazer um clipe tipo esse? Eu estava na época endividado, sem grana para nada. Eu já respondi de bate pronto: 13 mil reais. Não sei se é por causa do Lula, do PT, o número 13, desde a infância, né? Esse Matusalém, desde que eu era pequeno, o cara estava lá na presidência. Estou com 43 anos, o cara está lá ainda. Quem assistiu a série Dark aqui da Netflix, né? Parece a série Dark, né? Você faz e nada muda, né? Aí eu falei: 13 mil reais. Aí os caras: legal, vem para Campinas. Entro eu no meu Celtinha prata, parcelado em 72 vezes, em nome da minha irmã. Alguém aqui já teve um carro parcelado em 72 vezes, zero entrada? Aqui, ó. Só para medir o nível de pobreza aqui, ó, na hora do pitch, esses aí você nem insiste, tá? Vamos lá, 60 vezes a parcela, deixa eu ver aqui. Olha lá, 48, 36. Quem comprou um carro à vista, levanta a mão. Olha aí, ó, continua com a mão levantada, faz a foto aí. Gente, faz a foto pra gente buscar esses caras depois. Esses que estão com dinheiro. E eu fui nesse Celtinha pensando: Jesus, me dá uma ideia. Que os caras querem um clipe, eu nunca fiz um clipe. Tinha um quê? Um conflito. Eu nunca tinha feito um clipe na vida. E estou indo lá encontrar os caras, uma banda famosa. O primeiro clipe da vida deles, eles esperaram 2 décadas para fazer esse clipe. E os caras na maior expectativa. E eu vou no caminho pensando: Jesus, me dá uma ideia. Jesus estava meio ocupado naquele dia. O que vocês estavam fazendo em 2012? Eu nem estava aqui no manezinho, fumando os negócios, loucão. Jesus estava ocupado aqui em Floripa e me deixou lá abandonar sem ideia nenhuma. Olha aí, eu falei: caramba, que loucura é essa? Aí cheguei lá. Quando eu cheguei, sentei com os caras, fundo do poço. Sentei com eles. Cheguei e sentei. E aí, turma? E aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, Guiari? Beleza? Beleza? Os caras: e aí? Qual que é a ideia, né? E o sentimento meu, tipo, mano, filho, vamos falar desses caras. Mas ali, com a postura de tudo sob controle. Não, fica tranquilo. Já tenho uma ideia, só preciso fazer umas perguntas antes. Aí perguntei pro vocalista: cara, o que você quis dizer quando você disse o que você disse? Aí o cara virou, o Guilherme de Sá falou: cara, eu quis dizer que a vida é um cassino e você é ficheiro. Ainda não entendi. Que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Uma decisão no presente muda toda a história lá do futuro. Um sim que você diz hoje aqui para alguma parceria de negócios, para participar de uma comunidade, muda todo o nosso destino. Aí eu tive na hora um insight, de que Jesus desocupou, e foi lá e deu o download. Falei: então por que a gente não faz um clipe que um cara toma 3 decisões diferentes ao mesmo tempo, e a gente vai discorrendo na linha do espaço-tempo e mostra o resultado das 3 em paralelo no clipe. Os caras: gênio. Os caras: gênio. Moral da história: saí de lá,
primeiro clipe fechado. Genial. Isso é genial. Faça o clipe há muito tempo. Pá. Aí voltei no Celtinha. E aí tinha que montar a ficha técnica. Aí eu falei, caraca, eu voltei tendo que criar tudo. Ó, já manda a ficha técnica pra gente, que a gente tem que pôr aqui o escopo do projeto para liberar o orçamento. Meu Deus, precisa abrir uma empresa agora. Aí, voltei, criei a DAZ Filmes. Das Filmes. De A a Z, a gente faz tudo. A gente faz música, a gente faz clipe, a gente faz qualquer coisa. Aí tinha que fazer uma ficha técnica. Leandro Guiari, direção e criação. Minha esposa, a Erika Eckstein, roteiro e produção. Ela falou pra mim, mas eu não sei fazer roteiro. Eu falei, mas você escreve, é a mesma coisa. Lísias Braga, baterista da igreja, produção. Falou, cara, eu nunca fiz a produção de um clipe. Nunca fiz. Falei, irmão, você é o primeiro a chegar, montar a bateria e o último a sair. É a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa, Meu pai era fotógrafo de casamento, Roberto Córdova. Mas eu nunca filmei, filho. Mas vai filmar hoje, pai. Essas câmeras filmam também. E o Salsicha era um cara real, verdadeiro, que ficava cooperando a grua. Montei o time. Topzera esse time, hein? Nível A. Imagina, eu fui pro set de gravação naquela confiança. E aí, 8 anos depois, o Rogério Feltrinho me manda essa mensagem no WhatsApp e fala: aqui, 2 coisas. Primeiro, para te xingar. A minha esposa estava ouvindo um podcast que você participou. Ele me chamou para ouvir. Você falou que nunca tinha produzido nenhum clipe quando fez Cassino Boulevard. Ha, 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 ha. Aí eu falei, ha, 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 ha. Se ele foi o primeiro, ha, 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 ha. Sorry, eu precisava da grana. Mas entreguei, aprendi fazendo, obrigado pela oportunidade. Ele, ha, 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 ha. Achei a história sensacional. Só descobri nesse dia, falei, graças a Deus. E aí, turma, eu quero fazer uma reflexão com vocês agora. Quantas histórias você poderia estar vivendo e você não está vivendo porque acredita que precisa estar pronto para executar tal feito? Que loucura é essa de que você precisa estar pronto para fazer algo? Porque se você estivesse pronto, você já teria feito, né? Você precisa aprender fazendo. Tanto que quando vem aquela vozinha na cabeça, fala, mas você não é bom o suficiente. Eu falo, e conta a novidade para mim. Desde quando eu tenho uma codependência de ser bom o suficiente para fazer? Eu vou fazer e acabou. Cagando nas calças, tremendo nas pernas, aquela palestra que vocês viram ali, estava nervoso que tremia, que não conseguia nem falar direito. Mas vamos fazer, se joga. Sabe por que eu falo isso? Porque se eu não tivesse feito aquele clipe, eu não estaria aqui hoje. Porque 2 anos depois, eu fiz um vídeo para um cara chamado Érico Rocha, em 2014, sem ele ter pedido para mim esse vídeo, e por causa desse vídeo, enquanto em 2014 eu era um cara endividado, em 2015 eu já era um big player no mercado digital. E ele colocou esse título em mim, ó, você é muito bom em storytelling. Eu perguntei, o que é storytelling? Eu nem sabia o que era. Eu só fiz um vídeo, e onde que eu aprendi a fazer o vídeo? Naquele clipe que eu decidi fazer sem ter a capacidade de fazer. Parece que o Guilherme de Sá, o vocalista do Rosa de Salão, estava certo. A vida é um cassino e você é a ficha. As suas escolhas realmente moldam e mudam completamente o seu destino. Porque senão eu não estaria aqui se não fosse aquele vídeo que eu fiz. Não estaria aqui. Porque eu desenvolvi a habilidade de fazer vídeo ali. Fiquei fazendo vídeo de 2012 até 2014,
vem um download do céu, faz esse vídeo e dá de graça para o Érico Rocha. Fiz esse único vídeo por causa de um vídeo, minha vida mudou completamente. E aí eu costumo dizer, as pessoas que falam para mim, mas Aguiar, eu não tenho coragem. Eu falo, não é que você não tem coragem, é que você não tem visão. Porque quando você tem uma visão, vamos voltar para a visão aqui, a coragem vem de brinde. Coragem é um brinde que a vida dá para aqueles que têm uma visão tão empolgante de vida, um projeto que eles querem realizar tão poderoso, que você quer tanto aquilo, você quer tanto tirar esse delay, esse ato, entre a vida que você tem e essa vida que você já visualizou que você pode ter, que você ganha coragem para tirar esse ato e distorcer o tempo e fazer essas coisas se encaixarem e você falar, agora sim, agora eu estou no lugar que eu gostaria, que venha o próximo topo da montanha. Acabei de passar aqui, de forma simples, contexto, conflito e fundo oposto topo da montanha, uma forma fácil de contar a história. Qual outra estrutura que eu usei aqui para contar essa história? Anota aí, estrutura que chama LAPED, L-A-P-E-D, LAPED. L de localização. Quando eu começo a contar a história, eu localizo vocês na história. Estou eu em 2012, não é estava, porque se estivesse estava, é passado. Então estou eu em 2012, vocês estão lá comigo em 2012. Localização do espaço. Aí dentro da localização tem uma ação. Qual foi a minha ação? Peguei o Celtinha e fui com o Celtinha encontrar os caras do Rosa. Depois, quando tem uma ação, eu tenho um pensamento. Qual foi o pensamento? Jesus me dá uma ideia. Depois do pensamento vem uma emoção. A emoção de desespero, de chegar nos caras sem nenhum tipo de ideia ainda. Depois da emoção vem o diálogo, que foi o diálogo com o vocalista do Rosa. Cara, o que você quis dizer quando você disse o que você disse? Lápide. Toda vez que eu vou contar uma história, eu localizo a cena. Dentro da localização da cena eu trago uma ação. A ação gera um pensamento, o pensamento gera uma emoção, e da emoção depois acontece o diálogo. Pegaram aqui o código? Já são duas camadas de storytelling aí: contexto, conflito, topo da montanha, lápide, localização, ação, pensamento, emoção, diálogo. Ok? Podemos seguir? E aí aqui alguns detalhes das histórias de vocês ficarem mais poderosas. Pode printar. Identifique os momentos chave da sua vida. Pense nos momentos marcantes, sucessos, fracassos, transformações. Associe cada história a um valor, uma lição. Se essa história do Rosa não servisse para trazer essa moral da história, que é: você não precisa estar pronto para fazer. Ensaio é só 9 meses na barriga da tua mãe. Tu saiu da barriga da tua mãe, o pau está quebrando. Então tem uma lição a história, ela não é uma história avulsa, eu estou contando por contar. Muitos de vocês, e eu já escuto muitos desses depoimentos de pessoas que falam: cara, depois que eu ouvi aquela história, eu nunca mais me dei o direito de ficar estudando e não executando. Eu aprendo fazendo. Virou uma chave. Por quê? Porque o storytelling tem esse poder de driblar a barreira de defesa da mente, baixar o racional, entrar via emocional e via emocional substituir uma crença. Foi o que aconteceu com vocês agora. Muitos de vocês aqui tiveram uma crença substituída nesse momento. Acabei de fazer uma instalação de crença através do storytelling. Então vocês vão pensar: caraca, velho, eu nunca mais vou, porque se eu ficar nesse ensaio, eu não vou viver a vida que eu poderia estar vivendo. Então eu vou me jogar, que medinho, caramba, eu vou me jogar, eu vou fazer, eu vou ser cara de pau. O que está faltando para você não é capacitação, é um pouco de ser cara de pau mesmo. Está entendendo? É isso que está faltando para você. Você parar de querer fazer tudo certinho no tempo e na hora e falar assim, jogar e fazer. Então tem que ter uma lição. Eu classifico por relevância do público. Isso é uma dor muito grande quem está no digital, na IA, de ficar ensaiando. Então eu tenho que bater nessa dor e reescrevo as histórias com clareza e impacto. Para melhorar, sempre demonstro vulnerabilidade, uso detalhes específicos. O Celta, estou eu no Celta. Então você comigo de novo lá no Celta. Estou eu sentado com pessoas do Saron. Detalhes específicos, trago
mostra a transformação. Lembra que eu fiz aqui a transformação? E olha só, se não fosse aquele vídeo, eu não teria feito vídeo com o Érico, eu não estava aqui hoje. Olha a transformação que aquela decisão trouxe na minha vida. Parece que o vocalista estava certo. E conecto a minha história com a causa do público. Joguei tudo para vocês. Apesar de ser minha história, mas é sobre vocês. Vocês não precisaram ser produtor musical e nem diretor de videoclipe para que essa história fizesse sentido na vida de vocês. Muitos de vocês acreditam que a história de vocês tem que conectar só com quem viveu a mesma coisa. Isso é loucura. Imagina, se eu vou falar assim, eu só vou falar com quem é do audiovisual. Porque não faz sentido, a história do audiovisual. Não tem nada a ver. Depois disso, o que aconteceu? Fiz mais de 180 lançamentos, hoje foi mais de 200, foram mais de 400 milhões de reais em vendas. Em 2019, foi o único cara a pegar 8 dígitos em 7 dias, foi quando eu fui para Orlando. Por quê? Quando eu fui para Orlando, eu fui fazer o quê? Dar um dos all-ins mais importantes da minha vida, que era o all-in da família. Meu filho tinha nascido, estava bem de dinheiro, e falei, cara, senti a direção de Deus de ir para Orlando focar na família. Meu casamento não foi um casamento fácil, devido aos desafios que eu tive com meu sogro. Não foi um casamento fácil emocionalmente falando, a gente teve muitos desafios, muitos em níveis inimagináveis. E aí, quando chegou nesse período que eu estava bem de grana, resolvido, falei, all-in da família, vamos lá viver. Praticamente eu fui para Orlando para ser pai em tempo integral. E por que eu falo essa frase aqui? Porque eu tive que renunciar a muita coisa. Eu estava no ápice, maior lançador do Brasil em 2019. Só que você só governa sobre as coisas das quais você tem capacidade de renunciar. Se você tem coisas que você não renuncia, não é você que governa essas coisas te governam. Por isso que eu sou totalmente desapegado. Você moraria em Floripa? Se Deus me dá uma palavra, eu moro em qualquer lugar. Estou desapegado a tudo. De Orlando agora fui para Alphaville. Não sou refém do meu sucesso. Porque como é que eu vou pegar os novos sucessos se eu tivesse refém do sucesso anterior? Sucesso não sobrepõe sucesso. Então, você alcançou um patamar de sucesso, o próximo você vai ter que abrir mão de muita coisa. E aí dei esse all-in da família. Fui para os Estados Unidos, cara, 5 anos lá, a gente fez mais de 30 e tantas viagens. Cara, aproveitar a vida, desfrutar mesmo. Desfrutar mesmo. Tinha agenda, para lavar a alma. Por que serve dinheiro? Para que serve dinheiro, gente? Não sei se vocês sabem, mas quando vocês morrerem, 2 coisas vão acontecer. Você vai ser esquecido e o seu dinheiro não vai valer mais nada para você que morreu. Para quem fica vai ter um valor, para quem você que morreu não vai ter valor nenhum. E quando Jesus voltar, o que acontece? Tudo vai ser elevado a valor zero nesse mundo, zero. Então o cara que tem um patrimônio de 1 bi e o que tem um patrimônio de quinhentão, ou igual eu era antes, que tinha um patrimônio de 20 reais acumulado na minha época de produtor, vai ser tudo levado a zero. Então, se tudo vai ser levado a zero, por que tanta pena? Por que tanto desespero? Você tem que governar sobre as coisas, e você só governa sobre as coisas das quais você tem capacidade de renunciar. E por que eu falo isso? Deixa eu ver aqui. E por que eu falo isso? A gente nasce, a gente morre, e entre uma coisa e outra, a gente vive uma história. E muitas vezes, na nossa história, a gente tende a não aceitar aquelas pessoas que estão sendo instrumentos para transformar a gente em quem a gente precisa ser, para ter os resultados que a gente ainda não tem. A equação é muito simples, essa frase não é minha, não sei o criador dessa frase. Que para ter os resultados que você não tem, você precisa se tornar uma pessoa que você ainda não é. Porque caso contrário, você já teria esses resultados. E a vida, geralmente, ela usa instrumentos desagradáveis para transformar a gente em quem a gente precisa ser. É estranho, né? Por exemplo, quando eu pego ali na Bíblia, eu vejo Jesus repreendendo Pedro, quando Pedro vai dar um conselho para Jesus, falando, de forma nenhuma deixaremos que isso aconteça contigo. E Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás.
E na hora que Judas está traindo Jesus, ele não fala: parte de mim, Satanás. Ele fala: o que está fazendo aqui, amigo? Porque muitas vezes a traição te leva mais próximo do teu propósito do que o conselho travestido de bondade, ou o conselho da pessoa errada na hora errada. E a gente não foi treinado para isso. E o fato de a gente não ser treinado para isso faz com que a gente tenha repulsa para tudo aquilo que nos confronta. Esse vídeo que eu vou passar aqui no final é um vídeo que eu passei poucas vezes, que é um áudio que meu sogro me enviou. A gente teve muitos desafios, como eu falei para vocês. E quando ele mandou esse áudio, nesse dia eu entendi o poder do storytelling. Pode passar o áudio aí, por favor. Não é esse o próximo? Calma aí. É esse. Leandro, eu quero agradecer a você por fazer minha filha feliz. Quero louvar a Deus por ter sentado você num trono excelente. Quero agradecer você pela ajuda que vocês têm nos dado. Eu louvo a Deus não só pelo material, mas porque eu sinto que você está intercedendo a Deus por mim. Quero te contar uma coisa: eu não me importo de ter ou não câncer, porque eu sei que o Senhor está na frente de tudo. Mas as bênçãos que eu adquiri são tão grandes, tão maravilhosas. Eu pedi perdão para a Érica por querer escolher alguém para ela quando já haviam me escolhido por Deus. Infelizmente, eu estava cego, mas eu louvo a Deus porque você teve paciência, você teve educação, e você, por amar a minha filha, você suportou muita coisa. Eu te peço perdão por tudo. Algumas coisas eu não fiz por mal, mas pode ter parecido. E eu não vejo a hora de abraçar o meu neto gordinho, loirinho. Muito obrigado por tudo, mas principalmente por fazer a minha filha feliz, porque eu a amo tanto que tudo que eu quero é que ela seja feliz. E ela sendo feliz e te fazendo feliz, vocês sempre serão uma família abençoada. Que Deus abençoe vocês. E muito obrigado mesmo por todas as coisas que vocês têm feito. Obrigado pela oração, obrigado pela consideração, obrigado por tudo. Deus abençoe. É para te construir. Aquilo que você está passando, que está doendo, que está moendo, que está fritando,
é para te construir. Existe um projeto de Deus para você no céu. E esse projeto ele pode ser feito na terra exatamente da mesma maneira que ele já é no céu. Quem é que crê nisso? Levanta a mão. Então eu quero orar por vocês aqui para a gente encerrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu louvo e engrandeço o Teu nome, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entregou elas aos pequeninos, aos Teus pequeninos que somos nós. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Alfa e o Ômega e o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Ti, e sem Ti nada do que foi feito se fez. Pai, Tu és um Deus poderoso, Pai. O Senhor me sustentou esses 20 anos de uma forma maravilhosa. Por misericórdia me renovou todas as manhãs para que eu chegasse aqui inteiro e cada vez mais potente em Ti. Que a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, em nome de Jesus, no Teu nome eu quero conectar as histórias que estão aqui hoje. O Senhor tem me dado autoridade no Teu nome, e na autoridade, em nome de Jesus, eu quero conectar para que essas histórias sejam feitas na terra da mesma maneira que essas histórias foram projetadas antes da fundação do mundo no céu. Tu és um Deus fiel e verdadeiro, Pai. E eu creio, Pai, que no dia de hoje, muitos aqui já estão sentindo o Teu toque, Pai. Estão sentindo que Tu és um Deus poderoso, um Deus que, ainda que uma mãe abandone o seu filho, a Tua palavra diz que o Senhor não nos abandonaria. Nós Te engrandecemos por esse evento, nós abençoamos cada pessoa aqui, nós abençoamos cada pessoa da equipe técnica, nós abençoamos a vida do Alan Nicolas, da sua família, de todos os palestrantes, para que tudo que vai acontecer no dia de hoje aconteça para a Tua glória. Pai, nós não queremos escrever a nossa história com a nossa própria caneta, e nós entregamos a nossa história na Tua mão, para que o Senhor escreva com a Tua caneta, da Tua forma, debaixo da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A salva de palmas para Jesus. Fiquem com Deus. Não caminhem sozinhos e contem comigo. @NeuderGuerra no Instagram, a gente se fala por lá. Valeu, gente, obrigado.